Olá, pessoal, vamos lá? Vamos continuar aquelas nossas considerações topológicas, né, sobre a natureza das nossas funções plurívocas. Pessoal, tem hora que a gente está prestando atenção no domínio de um ramo. E tem hora que a gente está querendo construir aquele domínio estendido que nós chamamos de superfície de Riemann. Tudo bem? Então, nós temos que tomar cuidado para ver, em cada momento, se nós estamos olhando para uma representação do domínio de um único ramo, ou se seria para aquele domínio estendido que a gente chama de superfície de Riemann. Então vamos lá, eu vou voltar um pouquinho aqui na passagem da página 57 para 58, e depois eu vou para o exemplo da página, o exemplo trabalhado na página 61, que foi com que a gente encerrou a aula passada. Mas eu vou querer repetir um pouquinho o argumento aqui. Tá? Olha só, nós estudamos lá na aula passada que tanto a origem quanto o ponto no infinito são pontos de ramificação de z elevado a meio. Tanto a origem quanto o ponto no infinito são pontos de ramificação de z elevado a meio. Então vamos lá. Z elevado a meio é uma função plurívoca, com dois ramos. Então, ou nós pensamos em mais raiz de z, ou em menos raiz de z. Cada uma dessas duas funções teria um mesmo domínio. Tá bom? Então, vamos olhar aqui para essa esfera de Riemann aqui da esquerda, como se fosse o domínio de um desses ramos. Tá bom? Então, zero é um ponto de ramificação, infinito é um ponto de ramificação, e a gente pode escolher qualquer caminho de zero a infinito para fazer o papel de um corte. Tá bom? Olha só. A gente precisa de um corte, porque é impossível a gente dar uma volta em torno da origem ou em torno do ponto no infinito e voltar para a mesma função. A gente acumula uma fase de π, é um fator multiplicativo menos 1. Exatamente por isso que os dois ramos são distinguidos por um ser mais raiz de z, pensando na raiz no sentido real, né? E menos raiz de z. Beleza, então vamos lá. Tá? O domínio de uma dessas funções vai ser um plano complexo cortado, com algum corte emanando do zero ao infinito, se a gente estivesse na representação do plano. No que isso se converte quando a gente está olhando para a esfera de Riemann, que é completamente equivalente ao plano complexo estendido, adicionado do ponto no infinito. A gente marca aqui os pontos de ramificação zero e infinito e traçamos um corte aqui. Tá bom? Sutilezas e arbitrariedades. Não é só a localização do corte que é arbitrária, né? Tem hora que a gente simplesmente tira aquele risco do domínio. Tanto que eu tinha definido em aulas anteriores com vocês a ideia de um plano complexo riscado. Só que, quando nós vimos a função argumento, nós vimos que tem hora que é conveniente não a gente excluir. A gente só tem que fazer uma escolha. Como a gente pode chegar por dois possíveis lados, por um lado você inclui e pelo outro lado você exclui. Então foi por isso que na aula passada eu disse que dois pontos separados assim pelo corte, eles são efetivamente separados, eles não são vizinhos. Porque os valores da minha função, quando eu me aproximo desse ponto do domínio, são completamente diferentes dos valores da minha imagem, da minha função, quando eu me aproximo desse outro ponto verde aqui, vindo pelo outro lado. É uma descontinuidade. Então, como eu disse, eu prefiro não necessariamente excluir, eu prefiro fazer uma convenção em que de um lado eu incluo, foi isso que eu marquei aqui em vermelho fechado, ou seja, a imagem de um dos meus ramos nessa linha sim, é uma linha só, tá, pessoal? Mas eu separei aqui para dizer que quando eu venho por esse lado, eu entro na linha, calculo a imagem aqui e digo que a imagem da minha função é o valor dado pelo vermelho. Mas se eu estivesse chegando pelo outro lado, eu chego perto de valores dados, aqui o limite
quando eu tendo a linha, a essa única e mesma linha pelo outro lado, mas são valores diferentes do que eu chego por aqui. Tá bom? Então eu não excluo a linha do meu domínio. Eu a deixo no domínio, só que quando eu chego nela, por dois lados diferentes, eu tenho imagens diferentes. Tudo bem isso? Ok. Vamos lá. Para quem entendeu que pela projeção estereográfica, o plano complexo, sem o infinito, o plano complexo, é topologicamente equivalente à esfera de Riemann sem o polo norte, ou seja, você deformou, mas você não alterou as relações de vizinhança, notem, a partir do momento, então, que esses dois pontos não são vizinhos, não há uma... né? Eu não preciso pensar em vizinhanças dentro do meu domínio que contenham ambos, esses caras são efetivamente separados. Então é como se eu enfiasse as minhas mãos aqui e fosse fazer uma deformação, como eu deformo com a projeção estereográfica. Mas agora eu vou fazer uma deformação em que eu abro, é como se fosse uma esfera, uma casca esférica com casca deslizante. Eu vou puxando, até eu chegar em um hemisfério, como esse aqui da esquerda, para um dos ramos da minha função plurívoca, que tem dois ramos. Pessoal, se eu tenho duas folhas, eu não teria um plano complexo, outro plano complexo, teria um corte e colaria uma na outra? O que eu quero dizer é que uma esfera de Riemann riscada, no sentido que a gente discutiu ali em cima, é topologicamente equivalente a um hemisfério. Aquele risco, as arestas do risco, elas não são próximas entre si, chegar por um lado e por outro. Então eu posso fazer essa deformação para chegar num hemisfério. E aí a ideia seria, para fazer agora um domínio estendido, eu colo o domínio de um ramo com o domínio de outro ramo. É um encaixe perfeito, porque cada meio equador de um desses hemisférios, um é aberto, outro é fechado, e da outra também. Então a gente encaixa bonitinho aberto com fechado, e por coincidência, a superfície de Riemann resultante é uma esfera de Riemann também, mas com uma enorme diferença. Agora, quando eu dou uma volta completa na origem, né, quando eu tenho a origem delimitada aqui por um loop, certo? Eu volto para o mesmo valor, porque agora eu não estou olhando um ramo isoladamente, eu estou vendo a minha função na superfície de Riemann, certo? Então é como se eu circunnavegasse a origem numa folha, passasse para outra folha, circunnavegasse de novo e descesse para a folha de baixo, por exemplo. Então aí eu volto para o meu valor original. Em termos dos dois ramos do Z a meio, mais um vai para menos um e depois troco o sinal de novo e eu volto para a mesma função. Juan, que tinha feito uma pergunta para mim sobre o hemisfério, ajudou em alguma coisa ou eu apenas fui repetitivo e não esclareceu? Ajudou sim, mas isso me gerou outra dúvida. Pois É não. assim, o quanto você deformou a esfera de Riemann tem a ver com aqueles setores angulares que a gente analisou nas aulas passadas? O quanto que eu deformei, se tem algo a ver com setores angulares? Olha, você está se referindo a setores angulares naquele sentido de eu poder definir inversa, Juan? Eu acho que era. É porque a pergunta basicamente é assim, por que você deformou até um hemisfério? Por que você não deformou menos ou mais? Eu deformei até um hemisfério porque eu sei que eu tenho duas folhas. Tá, então tem a ver com aquela ideia que a gente estava analisando, acho que quando é z elevado a 1/3, que a gente teria aqueles três setores que a gente analisou. Sim, tem a ver com isso. sim. Tá. Quando você busca inversas de z ao cubo, a gente pensa nos reais, raiz cúbica de z. Raiz cúbica de x, nos reais. Só que no plano complexo, é bem isso que você está dizendo. Se eu tivesse no plano complexo, o semiplano superior, ele é suficiente para gerar todo o plano complexo pela imagem da função z ao quadrado. Então, quando eu vou fazer a z a meio, eu tenho que pegar só metade. Então, sim, o fato daquele semiplano complexo superior corresponder a um ângulo π, que é meio, tem a ver com esse hemisfério aqui, sim. É isso?
Isso, perfeito. Sim, é isso aí. Z a 1/3 é uma plurívoca de 3 folhas. Eu teria deformado uma esfera de Riemann riscada não até um hemisfério. Eu teria deformado até um setor esférico. Seria uma laranja cortada em 2 meridianos, mas se você olhasse um corte equatorial, seria um ângulo de 2π/3, 120 graus. E não 2π/2, 180 graus, como você está vendo aqui. Perceba que se você... Aqui, essa minha circunferência está aqui embaixo, mas se você fizesse o equador, você teria 180 graus da sua volta aqui completa, vivendo numa folha. Seria aqueles 180 graus do semiplano superior, do caso z ao quadrado. Mas se fossem 3 folhas, eu teria 3 gomos esféricos, e no corte equatorial, cada um deles teria amplitude 120, porque 120 mais 120 mais 120, 360 graus. Ajuda? Perfeito. Agora dá para entender sim. Beleza. Obrigado, Léo. Imagina, tá isso. Foi para hemisfério porque eram 2. Tá? Agora foi bom você perguntar isso, porque aí vira algo fantástico, né? Z elevado a 1/n. Você vai ter vários gominhos esféricos, cada um deles de amplitude angular, se você fizer o corte equatorial, de 2π/n. 2π/n, 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 n vezes, dá 2π. Sempre teremos uma esfera de Riemann com apenas 2 singularidades, os pontos de ramificação, origem e infinito, para as funções z elevado a 1/n. Certo? Mas nem sempre a superfície de Riemann resultante será uma esfera de Riemann, tá, pessoal? A gente vai ver, inclusive, contra-exemplos na aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Isso a gente está só recuperando um assunto da aula passada. Na aula passada, eu argumentei com vocês que a função z-1 era equivalente à função z⁻, certo? Isso pode parecer surpreendente. O fato é que z⁻, pessoal, tem 2 pontos de ramificação, a origem e o infinito, como nós analisamos detalhadamente na aula anterior, certo? Que está gravada agora, disponível para quem não pôde ver. 0 e infinito são 2 pontos de ramificação. Essa função aqui também terá apenas 2 pontos de ramificação, só que agora serão 0 e 1. Tá? Eu mostrei para vocês, embora a gravação só esteja disponível agora para quem esteve ausente na aula anterior, fiz toda uma construção para dizer que 0 e 1 eram pontos de ramificação. Fiz aquela brincadeira de acúmulo de fase, e a gente viu que a gente podia acumular fase em torno do 1 ou em torno do 0, e isso dava uma alteração na nossa função. Eu fiz uma interpretação geométrica disso. E eu também mostrei que o infinito não era ponto de ramificação. Eu vou retomar isso para eu retomar aqui essa página, certo? Então, agora nós estamos analisando a função g, que é meio de zz-1. Expoente meio, né? Raiz de zz-1. Como é que a gente analisa o infinito? Construímos a função auxiliar g de 1/z. Então, se eu tinha meio de zz-1, eu vou ter meio expoente raiz de 1/z. 1/z-1. E agora a gente vai analisar a origem desta função. Vamos analisar a origem desta função. Olha só. Aqui, pessoal, vai aparecer um 1 menos z a meio. Só que nós teremos um z ao quadrado no denominador, depois que nós tiramos aqui o mínimo múltiplo comum, que com esse meio dá 1/z. Então, analisando a origem, o 1 não me importa, tá? Eu quero analisar a origem dessa função para eu ver o infinito da g original. É uma singularidade, é um polo simples. Só que, então, é isso, é um polo simples, não é ponto de ramificação. A origem não é ponto de ramificação desta função auxiliar, g de 1/z.
Então, o infinito não é ponto de ramificação da função original g. Tá bom? Então, nós constatamos que 0 e 1 são os dois únicos pontos de ramificação da função dada. Certo? Então, como que nós podemos escolher o corte? Foi aqui que eu falei também no final da aula passada, mas foi um pouco corrido. Eu vou repetir. Ó, duas possibilidades naturais são esses cortes marcados aqui em vermelho, embora eu ainda precise justificar aqui para vocês. Nós podemos fazer um corte de 0 a 1, que no plano complexo, notem pessoal, eu não estou pondo o eixo Y aqui para não sobrecarregar a figura, mas esse aqui é o eixo X no plano complexo, tá bom? Podemos ter então um corte direto dentro da reta real, de 0 a 1. Eu estou afirmando para vocês que essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é emanar o corte de 0 para menos infinito e, simultaneamente, de 1 para mais infinito. Por que que essas duas possibilidades são naturais e aceitáveis? É aqui que eu preciso fazer algo muito melhor do que no final da aula passada, certo? Vamos olhar a esfera de Riemann? Está aqui na mesma página. Ó. 0 é um ponto de ramificação. 1 é um ponto de ramificação. Beleza? Maravilha. Então, eu posso ter qualquer caminho de 0 até 1. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar que o círculo unitário do plano complexo, ele é mapeado nesse diâmetro equatorial, aqui na nossa esfera de Riemann. Aqui são os caras com módulo de z igual a 1. Mas se eu estou partindo do zero, né, estou com números complexos de módulo baixo, então eu pego aqui um caminho de módulo baixo, módulo crescendo, 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 até o módulo chegar em 1. Só que eu poderia ir do zero para o i, do zero para o menos i. Não, mas eu tenho que ir do zero para o 1, porque são os pontos de ramificação envolvidos. Então, notem que esse trecho de circunferência que a gente está traçando aqui, eu vou imaginar que ele está percorrendo exatamente os valores que residem aqui na reta real. É esse corte aqui. Tá bom? Pessoal, como eu disse, qualquer corte de 0 a 1 é possível. Qualquer linha ligando 0 e 1 na esfera de Riemann é possível. E isso pode ter reflexos no nosso plano complexo. Tá bom? Beleza. Agora, olha só o que acontece. Sabe aquela história lá de jogar uma fase em torno do candidato a ponto de ramificação e ver o que acontece? Eu argumentei na aula passada que era importante circular um ponto de ramificação e não o outro. Eu fiz toda essa construção na aula passada, com essa justificativa aqui, essa construção geométrica maluca, mas vai estar disponível na gravação para vocês agora, se vocês quiserem rever, que a gente tem que tomar cuidado, porque um certo ponto, ele sente se ele está dentro ou se ele está fora de um dado contorno fechado. Você só é sensível à fase quando você está dentro do contorno. Se você está fora, você não sente acúmulo de fase. Então, essa foi até a justificativa de eu fazer uma consideração toda maluca, né? Ó, por exemplo, nessa função, eu acumulava fase no z-1. Mas eu não mexia no z, quando eu queria analisar o ponto 1. Tá? Então, note que não era simplesmente fazer a função num argumento diferente, né? A gente muda o z numa parte da função e não em outra. Por quê? Então, olha só. Eu quero que vocês olhem para esse corte aqui agora, por exemplo, esse primeiro corte que a gente está considerando, e pense o seguinte: se você fizer um loop pequeno em torno de 0, nós sabemos que o 0 é um ponto de ramificação e que uma volta completa em torno dele tem que dar um fator -1. A gente acumula uma fase de π, é um fator -1 para mudar a nossa função. Ou, se estivéssemos na superfície de Riemann, a gente mudaria de folha.
Pessoal, então eu sei que como esse cara é um ponto de ramificação, eu tenho que fazer algo ao redor dele, e eu sei que eu tenho que cruzar o corte uma única vez. Cruzar o corte significa que eu sei que eu vou alterar a minha função por uma fase π. Então, esse corte que eu estou propondo aqui, eu disse, qualquer forma de ligar 0 e 1 era consistente. Mas é bom ver a consistência de novo. Eu sei que se eu fizer esse loop aqui, eu vou estar cortando o corte uma única vez, e, portanto, eu vou ter acumulado uma fase de π, fator multiplicativo menos 1. Por outro lado, se eu fizer esse contorno ao redor de 1, com um loop aqui, um contorno fechado, de raio suficientemente pequeno que pegue só o 1, eu também vou estar pegando o corte uma única vez. E faz sentido. Eu sabia que o ponto 1 também acumulava uma fase de π, do mesmo jeito. Agora, olha só a consistência. E se eu pegasse um loop que tivesse no seu interior ambos os pontos de ramificação? Isso aqui também é consistente, porque eu tenho uma fase π pelo fato de 0 estar dentro do meu loop verde claro, e tem uma outra fase π porque o 1 também está dentro desse meu loop de verde claro. Fase π com fase π, fase 2π que é inalterado. Então é muito satisfatório ver que um contorno fechado dessa forma aqui não toca o corte, porque realmente eu preciso restabelecer a minha função. Olha só, agora a gente não está olhando para a esfera de rima, a gente está olhando para o plano complexo. A gente só vai para a esfera de rima quando a gente precisa, certo, pessoal? Mas olha só como é reconfortante ver que se eu incluísse esses dois pontos lá dentro, realmente eu não deveria ter acúmulo de fase. Eu deveria voltar para a minha função. Menos 1 que vem de um deles, menos 1 que vem do outro, inalterado. Tá bom? Pessoal, uma outra possibilidade de caminho de 0 a 1, que qualquer caminho é possível, vamos olhar lá na esfera de rima, seria isso aqui. Ó. Se qualquer caminho é possível, pode ser que eu queira ir do 0 para o 1, passando pelo ponto no infinito. Pessoal, isso aqui é um único corte, tendo como extremidades 2 pontos de ramificação. É um único corte. Passar pelo infinito aqui foi fortuito. Foi uma arbitrariedade. Eu não precisaria passar por ele. Mas se eu passar por ele, eu posso imaginar que esse meu caminho estaria ao longo da reta real, só que no plano complexo, eu estou ilustrando só o eixo X aqui, parece que eu tenho 2 cortes, mas não são 2 cortes. É um corte só, é um único caminho do 0 até o 1, só que passando pelo infinito na esfera de rima. Tudo bem? Professor, será que isso é consistente? Eu preciso ter certeza que eu estou colocando o corte de uma forma natural, né? Vamos de novo testar? Circular o 0, circular o 1 e circular os 2 ao mesmo tempo e ver se está tudo bem? Se você fizer um loop suficientemente pequeno em torno do 0, você acumularia uma fase 2π no z, mas na sua função é uma fase π, meio, porque tem uma raiz lá na história. Ótimo, consistente, eu estou passando por um corte uma vez, aqui veio uma fase π. Eu sei que se realmente eu fizesse um circuito como esse, eu tinha que mudar de folha de Riemann, ou acumular uma fase π. A mesma coisa para 1. Passo o corte aqui uma única vez. E se agora eu quisesse imaginar um contorno como esse, Léo? Pessoal, esses contornos aqui não são de integração, eu não estou integrando nada. Eu não vou poder cruzar uma linha, não vou poder cruzar um corte quando a gente fizer uma integração, tá, pessoal? Esses contornos que eu estou imaginando aqui é simplesmente... Imagina um caminho fechado nas suas imagens e você volta para o mesmo lugar, sim ou não? Esse é o objetivo da pergunta aqui. Não é um contorno de integração, tá? Depois a gente vai ter contorno de integração e você vai escolher posicionamento do corte ou dos cortes e não vai passar pelos cortes na integração, tá? Mas aqui é só
um cheque de consistência. Ah, beleza, olha só, eu sei que tem uma fase π aqui e uma fase π aqui. Então, como eu sei que um contorno que envolve os dois, tem que me voltar, tem que deixar minha função inalterada, eu tenho que voltar para a imagem inicial. Você vai dizer, professor, tá pegando corte, não vai dar certo. Vai, porque aqui eu passo pelo corte 2 vezes. Ó, pá, pá. Então, aqui eu teria um valor -1, fase π, e outro -1. Então, no caso, como a fase é π, interceptar o corte 2 vezes deixa a minha função inalterada. Um circuito como esse em verde claro deixa a minha função inalterada aqui, como deixava aqui. Pegar o corte 0 vezes é equivalente a pegar esse corte 2 vezes quando a fase é de π. Tudo bem? Então, isso é, digamos assim, uma testagem de consistência. Realmente, essas duas possíveis escolhas de cortes, que não são as únicas possíveis, há infinitas possíveis, mas são convenientes. Pessoal, eu marquei aqui em verde na esfera de Riemann algum tipo de contorno fechado. Algum tipo de contorno fechado, certo? E vocês estão vendo que esse cara aqui não intercepta o corte, é o primeiro caso, e esse aqui intercepta o corte em 2 posições, tá certo? Aqui e aqui. Professor, tem outros caminhos? Então, tem, pessoal. Na verdade, qualquer meio corte emanando do zero para o infinito em qualquer direção, não precisaria estar na reta real, mas desde que emanasse um bichinho vermelho aqui dessa origem, para o infinito, e também do 1 para o infinito em qualquer direção no plano complexo, tá valendo. Porque eu isolo o 0, eu só pego um corte, fase π. Eu isolo 1, emana um bichinho dele, fase π. Pega os dois, não interessa para que direção que fossem esses 2 meios cortes, um loop suficientemente grande pega o corte em 2 lugares, -1 vezes -1, mais 1, inalterado. Tudo beleza. Dúvidas? Alguém entende o que eu estou falando? Tudo certo por enquanto, Léo. Aqui no chat também não tem nenhuma mensagem. Beleza. Hoje eu consigo consultar o chat, caso eu precise. Deixa eu até ver aqui a minha oscilação de tela. Maravilha. Ok, voltando. Pessoal, essa função foi quem mesmo? Meio, né? Raiz de zz-1. Eu poderia escolher um ramo em que eu poderia calcular valores entre 0 e 1. Com essa escolha aqui. Mas eu não poderia jogar valores de z que fossem reais negativos. E nem valores de z que fossem reais, mas maiores do que 1. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular a imagem dessa função aqui, eu deveria escolher esse corte. Mas podia ser o contrário, podia ser que eu quisesse definir, escolher o meu corte de modo que para cada ramo eu pudesse ter uma imagem de um z real negativo. Aí eu poderia tentar um outro corte como esse aqui, tá bom? Sempre que você escolheu fazer um corte, pessoal, você meio que está abrindo mão de calcular valores da sua função naquele ponto. Mas combinando os 2 ramos ou explorando a arbitrariedade dos cortes, aqueles pontos se tornam acessíveis. Só quem nunca é acessível são realmente os pontos de ramificação. Tudo bem? Vamos lá. Nossa senhora, tudo isso foi só a nossa página 61 ainda. Tá? Pessoal, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que já dá para pegar. Ó, em geral, funções com exatamente 2 pontos de ramificação tem algo muito semelhante entre eles, né? A gente até falou a história ali dos gomos esféricos, né? Mesmo que não fossem hemisférios. Sempre que você tiver 2 pontos de ramificação, exatamente 2 pontos de ramificação, você vai ter como superfície de Riemann uma esfera de Riemann com 2 pontos excluídos. Tá bom? Já comentamos isso.
essa história dos setores esféricos. Mas agora é um outro exemplo, pessoal, que eu acho muito importante para mostrar o perigo, a atenção que a gente tem que ter com cortes. A minha pergunta fundamental aqui é, professor, a gente acabou de ver z-1 a meio. Muda alguma coisa para z-1 a 1/3? Muda alguma coisa? Muda pra caramba. Pessoal, eu tinha dito que z elevado a 1 sobre n vai ter como superfície de Riemann uma esfera de Riemann sem 2 pontos. Nós tínhamos visto sem os 2 polos. Só que esse z-1 a 1/3 já muda tudo. Ele não é pura e simplesmente z a 1/3. Olha só. Será que 0 e 1 são pontos de ramificação? São. 0 e 1 são pontos de ramificação. A gente vai provar isso. Aí você podia imaginar, isso aqui tá, se o 0 é ponto de ramificação, o 1 também é ponto de ramificação, e 2 pontos de ramificação devem ser ligados por um corte, então eu presumo que eu vou poder fazer cortes assim, e assim, se eu estiver olhando aqui só a reta real, como no caso anterior. Errado. Isso aqui é possível, mas esse aqui não será possível. Vocês vão dizer, professor, não entendi nada. Não era qualquer corte que era possível conectando os pontos de ramificação? Você está dizendo aí, ainda não mostrou que o 0 e 1 vão ser pontos de ramificação. Por que eu não posso fazer esse cara da esquerda como no caso anterior? Calma, tem um motivo. Sim, cortes ligando pontos de ramificação são arbitrários, se eles forem os únicos pontos de ramificação. Tá? Eu só quero que vocês reparem o seguinte, sabe aquela brincadeira com os contornos que eu fiz no caso anterior? Aqui eu comento, ó, cruzar um corte, naquele caso, era só um fator multiplicativo menos 1. Só que agora, pessoal, cruzar um corte para essa nova função com 1/3 aqui, ó, não é só um fator multiplicativo menos 1. A fase não é π. Aquele π surgiu porque a gente tinha 2π dividido por 2, do fator meio. Agora a gente vai ter 2π dividido por 3. Isso muda tudo. Vejamos. Primeiro vamos provar que de verdade a origem e 1 são pontos de ramificação. Ó, imagina que você deu uma volta completa em torno da origem. Qual é a consequência disso para a função? Não vou mexer no termo z menos 1, porque eu estou centrando a atenção na origem. Agora, esse z será trocado por z e a 2πi. O e a 2πi elevado a esse 1/3 vai dar e a 2π sobre 3. E aí vai sobrar um z a 1/3, z menos 1 a 1/3, que é f de z original. Pessoal, um loop completo em torno da origem me dá uma fase de 2π sobre 3, 120 graus. Na minha imagem, não é só um fator multiplicativo menos 1, que era a fase π. Então, aqui, isso é uma prova de que a origem é um ponto de ramificação, com essa fase. A mesma fase vai surgir caracterizando o ponto de ramificação 1. Troque z menos 1 por z menos 1 com fase 2π. Eu não mexo no z, mas eu mexo nesse z menos 1. Esse z menos 1 vai virar z menos 1 e a 2π. A parte de z menos 1 recompõe a função original, mas o e a 2πi com 1/3 vai dar e a 2πi sobre 3, fase de 2π sobre 3. Tá bom? Dei uma volta completa nesse ponto de ramificação, eu não volto para o valor original, eu volto para e aí 2π sobre 3 vezes a imagem original do meu ponto de partida. Então agora olha só, o corte direto de 0 a 1 é inadmissível, porque ele sinalizaria que o contorno abaixo deveria restaurar f, quando na verdade não restaura. Vejamos. Olha só.
Vocês lembram que lá no exemplo anterior eu tinha circulado só a origem? Lá no exemplo anterior era fase π. Tinha circulado só o 1, era a fase π. E quando eu tinha circulado os dois, eu não queria encontrar no corte, porque π com π, 2π, beleza, não encontro ninguém. Agora olha só, se esse corte aqui fosse possível, quando eu circulasse esse cara, agora eu veria uma fase de 120 graus. Se eu circulasse só esse cara, 120 graus. Pessoal, mas quando eu circulo ambos, 120 graus com 120 graus, dá 240 graus, que não é uma fase completa. Olha só, se eu fizesse um contorno como esse, eu espero alteração na minha função. Porque não é mais π com π, ou menos 1 vezes menos 1. É 120 graus com 120 graus, que não dá um múltiplo de 360. Mas, tecnicamente falando, 2 vezes 2π sobre 3, porque é um 2π sobre 3 daqui, e outro cara 2π sobre 3 daqui, dá 4π sobre 3. E isso não é um múltiplo inteiro de 2π. Então, eu sei que o corte não poderá ser esse, sem demais desdobramentos aqui, porque eu fazer esse circuito verde e não encontrar um corte, deveria sinalizar para mim que eu recupero a função. Mas eu sei que eu não recupero. Então, o que está havendo de errado? Tá? Então, isso aqui é errado, né, para essa função. Voltando, para não ter nenhuma dúvida, não, isso não é possível. Esse aqui será. Porque, ó, circulou só o 0, alguma fase eu acumulo, porque um circuitinho vai pegar um corte. Circulou só o 1, beleza, eu pego um corte, eu sei que eu vou acumular alguma coisa. E se eu circulasse o 0, 1, eu tô pegando cortes. Tô pegando cortes. Ninguém disse que pegar 2 cortes nesse caso deveria me restaurar a minha função. Então, pelo menos é qualitativamente admissível, porque eu, pelo menos, estou vislumbrando a possibilidade de eu alterar a minha função. O problema, pessoal, é que a gente perdeu um ponto de ramificação. Tá? E deixa eu afirmar aqui para vocês o que vai acontecer. Ó, se a gente fizesse aquela segunda opção, com cortes emanando do 0 para o menos infinito e do 1 para infinito, não há inconsistências qualitativas. Nós realmente não esperaríamos manter a f a mesma, inalterada, com 2 cruzamentos de corte. Sabe por quê? Eu só queria restaurar a minha função com 3 cruzamentos de corte, porque tem um expoente 1/3. Eu sei que eu tenho 3 ramos. Eu tenho que passar da folha 1 para a folha 2, para a folha 3, para a folha 1 de novo. Ó, então eu marquei aqui qualitativamente, ok. Eu sei que eu não vou restaurar completamente a minha f, mas pelo menos eu não tenho a ilusão completamente enganosa disso aqui, de que a função ficaria inalterada. Tá? Vamos ver. Ué, o caminho entre os 2 pontos de ramificação 0 e 1 não deveria ser arbitrário? O que estamos perdendo? Estamos perdendo um ponto de ramificação, pessoal. Olha só, o infinito, ele é ponto de ramificação desta função, embora não fosse da outra. Vocês se lembram que ali na outra apareceu 1 sobre z, era um z quadrado lá dentro, que com esse meio virou 1 sobre z, que era polo simples, não ponto de ramificação? Olha o que vai acontecer agora. Nós vamos construir a função auxiliar, 1/3 expoente, né, de 1 sobre z, 1 sobre z menos 1. Essa é a nossa função auxiliar para a gente estudar o infinito da f, porque a gente vai estudar a origem dessa função auxiliar. Se você fizer 1 menos z, aqui tirar o mínimo múltiplo comum, vai ficar 1 menos z a 1/3, mas vai aparecer um z quadrado no denominador, com esse 1/3, é um z a menos 2/3. Pessoal, isso aqui é fundamentalmente diferente do fator 1 sobre z,
que tinha surgido do exemplo anterior. A origem é um ponto de ramificação dessa função auxiliar. Se a origem é ponto de ramificação da função auxiliar, o infinito é ponto de ramificação desta f original. Então, nós estávamos perdendo um ponto de ramificação. Tá bom? Então, agora nós estamos com uma situação com 3 pontos de ramificação e 2 cortes autênticos, porque eu sempre tenho que ter cortes ligando os meus pontos de ramificação. Notem que no caso anterior era sempre um corte, mesmo aquele caso que emanava do 0 para o menos infinito e do 1 para infinito, era um corte só, que passava eventualmente por um infinito que não era ponto de ramificação. Agora não, agora nós teremos 3 pontos de ramificação e 2 cortes. Então o infinito ele vai ser uma extremidade de um corte aqui, e não pura e simplesmente um intermediário optativo, fortuito, como tinha acontecido no exemplo anterior. Certo? Então, deixa eu até fazer um comentário. Acho que em algum momento de uma aula passada, ou das notas de aula, eu falei que pontos de ramificação aparecem aos pares. Eu acho que eu usei essa expressão. E isso dava a entender que eu só poderia ter um número par de pontos de ramificação. Isso é falso. Se eu dei a entender isso, me desculpem, certo? Foi uma afirmação muito imprecisa. Não, eu posso ter número ímpar de pontos de ramificação. O que eu quis dizer com aparecer aos pares é que qualquer corte tem em suas extremidades 2 pontos de ramificação. Mas sabe o que acontece? Você pode ter um ponto de ramificação que recebe mais de um corte. É o que acontece aqui pra gente. Aqui, pessoal, como o infinito é um ponto de ramificação, a gente deve interpretar isso aqui agora como legitimamente 2 cortes, em que eu vou do 0 para o 1, mas não diretamente. Primeiro eu vou do 0 para o infinito, e depois eu vou do infinito para o 1 na esfera de Riemann. Pessoal, isso aqui é diferente do que acontecia antes, porque eu não tinha colocado esse xizinho de ponto de ramificação para o infinito, no caso ZZ-1 a meio. Ele era um intermediário optativo, eu podia passar por ele ou não. Agora eu não tenho escolha, eu tenho que passar por ele. Eu tenho que passar por ele. Tá? Por isso que é uma situação qualitativamente diferente, não pode estar de 0 a 1, porque estando de 0 a 1 ia ficar um ponto de ramificação sem corte. Tá? Pessoal, como que seria a superfície de Riemann nesse caso aqui? Ufa! Pessoal, aqui é um negócio muito louco. Olha só o que vai acontecer. Bom, vamos olhar para essa esfera de Riemann. A gente viu que quando a gente tinha só um corte, a gente podia enfiar a mão, abrir aquilo ali, e aquilo podia virar um hemisfério ou um setor esférico um pouco mais contido, né? Só que agora são 2 riscos, são 2 cortes. Então, sabe o que a gente faz? Ó, abre um deles. Você está olhando lá dentro da esfera. Deixa ali por enquanto. Abre o outro. Abre o outro. Você abriu 2 buracos na sua esfera, onde você pode olhar lá dentro. Tá bom? Pessoal, se não tivesse essa amarra aqui, porque a gente está fazendo 2 riscos que estão sendo obrigados a se encontrar no infinito. Eu acho que é mais fácil visualizar isso aqui se eu tivesse 4 pontos de ramificação e fosse do 0 para o ponto A e do 1 para um ponto B. Porque aí você abriria um rasgo e esse rasgo não teria nada a ver com o outro rasgo. E aí eu gostaria que vocês tentassem imaginar que isso é um cilindro. Um dos rasgos vira a base de um cilindro. Não tem a superfície da base, é só a superfície lateral, tá? O rasgo é por onde você olha por cima de um cilindro, o outro rasgo é por baixo. Você sempre pode, sem colar
sem rasgar, você poderia pegar esses dois rasgos e enxergá-los, certo? Como os vazamentos ali das bases de uma superfície cilíndrica. É que a gente está aqui num caso degenerado em que um ponto da base inferior do cilindro é colado em um ponto da base superior. Então, ó, eu comento aqui, cada esfera é deformável em um tipo de cilindro degenerado. Então, pessoal, topologicamente, o domínio de um desses ramos dessa função, ela vira isso aqui, que foi o que eu chamei de sacola sem alças. Imagina uma sacola de compras, mas sem alças. E o perímetro da borda da tua sacola, você pega uma super cola, uma super bonder e cola um pontinho. E você faz isso aqui, ó. Eu estou querendo dizer que essa estrutura aqui, ela é topologicamente equivalente, certo? A uma esfera com os dois rasgos, tá? Notem que a gente teria aqui uma geratriz do cilindro bem comprida e a outra geratriz do cilindro, ó, foi degenerada pelo fato de você ter um ponto comum nos dois rasgos. Pessoal, isso aqui é o equivalente metafórico, não estou dizendo que é equivalente topologicamente, não. Mas ele é o análogo daquele hemisfério que a gente viu. Eu colei 2 hemisférios, não é? Agora, pessoal, eu vou ter 3 sacolas de borda pregada como essas e tenho que colar essas 3 entre si. Então, respectivamente, essa borda aqui, ó, estaria aberto num meio perímetro, fechado no outro meio perímetro. Eu teria 3 sacolas esquisitas como essa A, B e C. Uma bordinha dessa aqui da sacola A pega numa bordinha da B. Uma da B pega na da C. E uma da C pega na A de novo. Nós teríamos 3 estruturas como essa. Seriam coisas que mergulhariam para um único ponto colado no infinito, um ponto super singular aí dessa superfície de Riemann. Essa superfície de Riemann seria esse tipo de rosácea, em que a gente colaria 3 peças dessas, uma na outra, todas unidas pelo ponto no infinito. Ok? Estou controlando o meu tempo aqui. Perguntas? Alguém entende alguma coisa do que eu estou fazendo? Pessoal, vocês conseguem imaginar que uma esfera com 2 riscos separados possa ser deformada num cilindro? Ou na superfície lateral de um cilindro? Os 2 rasgos viram os perímetros das 2 bases. Tá? Eu estou vendo uma observação aqui no chat, parece. Ah, só um comentário que é bem imaginativo, sim. Beleza, então vamos seguindo. Tá? Num desenho mais simples, pessoal, para você trabalhar com a função, não pode estar de 0 a 1 com essa função. Pessoal, vocês precisam analisar o infinito. O infinito aparece como um possível ponto de ramificação muitas vezes, tá? Ele muda tudo sobre quais cortes são possíveis ou não. Aí eu faço aqui alguns comentários gerais para a gente encerrar. Ó, a complexidade topológica das possíveis superfícies de Riemann aumenta, pessoal, vertiginosamente com a nossa imaginação. Tá certo? Então, olha só. A gente viu essa coisa maluca aí, essa rosácea degenerada, com uma singularidade ali no infinito, surgir com um termo binomial. Era ZZ menos 1. Surgiu só da gente fazer 1/3. Só de ter 1/3 lá, já complicou demais as coisas, tá? Então, se a gente pegar funções muito elaboradas, a gente fica completamente perdido. Então, o máximo que eu vou fazer aqui é ser ambicioso em aumentar a quantidade de pontos de ramificação, mas eu vou ser extremamente humilde de não querer aumentar a quantidade de folhas, só para a gente poder falar da topologia de uma função como essa aqui. Certo? Pessoal, se nós tivermos aqui A, B, C e D distintos entre si, se forem números complexos distintos entre si, nós vamos ter 4 pontos de ramificação. Porque, ó, cada um deles, pessoal, tipo C, eu provo que o C é ponto de ramificação,
trocando Z menos C por Z menos C vezes EA2πi. É uma volta completa em torno do ponto isolado C, sem mexer no Z dos outros termos. Certo? Aquele EA2πi com esse meio daria EAπi, que é menos 1. Fase π, multiplicação menos 1. Então, contornar qualquer um desses pontos nos faz mudar de folha. Mas só há 2 folhas. Apesar de ter 4 pontos de ramificação, nós só temos 2 ramos para essa nossa função plurívoca. Esse meio é muito mais importante do que existirem 4 caras aqui. Então, nesse caso, nós teríamos 4 pontos de ramificação. Nós temos 2 folhas. Agora, todo ponto de ramificação tem que estar ligado a outro. Então, pessoal, nós poderíamos arbitrariamente escolher. Por exemplo, eu posso ligar A com B num corte. E C com D num segundo corte. E esses cortes estariam disjuntos, em contraste com o que a gente viu no exemplo anterior, em que nós tínhamos 2 cortes com um ponto em comum, porque lá eram 3 pontos de ramificação. Nesse caso aqui são 4. Então eu faço um corte ligando 2 caras, outro corte ligando os outros 2 caras, eu assumi que todos eram distintos entre si. Professor, quem combina com quem? Qualquer jeito. Qualquer um dos 4 combina com qualquer um dos outros 4, e os outros 2 restantes se combinam. Essas escolhas são arbitrárias. Então, por exemplo, a gente poderia pegar A com B e C com D. Pelo expoente ser meio, eu sei que tem 2 folhas. Pessoal, cada folha de Riemann são 2 folhas. Cada uma delas é um cilindro, do mesmo jeito que a gente tinha um hemisfério lá antes, ou uma sacola maluca no outro exemplo. Mas o domínio de um ramo é um cilindro. Eu fiz um corte, outro corte, virou um cilindro. Mas para formar a superfície de Riemann, eu tenho que colar um cilindro no outro. Colar um cilindro. Ó, tá aqui um desses cilindros. Só que isso é para um ramo. Pegando os 2 domínios dos 2 ramos, colando um cilindro no outro, nós vamos formar um toro. Para sermos mais precisos, não é o toro completo. É um toro com 4 pontos furados nele, que são os nossos 4 pontos de ramificação. Eu marquei esses circuitos aqui, lembre-se, as cicatrizes se curam. Eu estou só mostrando o resquício desses cortes, mas o corte só faz sentido para um domínio de um ramo isolado. Quando você forma a superfície de Riemann, a nossa função é definida nesses pontos aqui, que vocês estão vendo desse imagem de cicatriz já curada. Realmente a minha função só não é definida em 4 pontos isolados, que são esses 4 pontos de ramificação. Pessoal, esse tipo de estrutura aqui, raiz de produtos de vários monômios, né, de ordem 1, aparece, por exemplo, em integrais elípticas de vários problemas de mecânica clássica. Então, nós podemos ter um tipo de biperiodicidade. Nós podemos variar parâmetros de uma integral elíptica ao longo de uma seção do toro. Ó, então, imagina que eu não estou na singularidade, tá? Só para aproveitar esse desenho. Imagina que eu fiz uma seção em outro lugar aqui. Eu posso ter uma periodicidade navegando por uma seção transversal do toro, mas eu também posso ter um grande diâmetro aqui, ó, navegando em cima do toro. Então a gente pode ter um tipo de biperiodicidade nos parâmetros de uma função elíptica que pode ter relevância para problemas mecânicos. Eu posso navegar assim, deslizando ali no alto do toro, ou posso navegar aqui numa seção transversal do toro. Isso afeta as propriedades dos nossos sistemas. Era o que eu tinha para falar para vocês agora. Vou interromper a gravação e vou tirar dúvida de vocês, tá bom?